Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos falar sobre nacionalidade portuguesa para ascendentes. Quem são os ascendentes? São os pais de um cidadão nascido em Portugal. Este cidadão nascido em Portugal, obviamente, deve ser um português originário. Também convenhamos, nem todos que nascem em Portugal são portugueses, ok? Então, primeira coisa que nós temos que estar atento a isto. O cidadão que nasceu em Portugal, ele é originário? Tem a nacionalidade originária? Perfeito. Então, nós podemos pensar em buscar a nossa nacionalidade como ascendentes deste cidadão, o pai e a mãe. Se não for um originário, lamento, mas a ascendência não está configurada pela lei, portanto, você não tem direito a esta nacionalidade. Okay? Este é o assunto de hoje para este vídeo. É importante porque muita gente busca ou tenta buscar esta nacionalidade como ascendente, foi uma novidade, ela é uma nacionalidade recente, porque nem sempre houve esta possibilidade aqui em Portugal, e as pessoas acabam esbarrando na primeira condição, que é ter um filho português originário. Ok? Então vamos lá. Se você acha que esta matéria é interessante, fica até o final. Vamos entender o que diz a lei da nacionalidade e vamos ver o que diz o regulamento da lei da nacionalidade. Porque não é só a lei. A lei diz que confere o direito. E aí vem um regulamento que diz como faz para conceder aquele direito. Olha, isso aí. Então, fica até o final, vamos ver a legislação e, se tiver dúvida, já sabe. Aqui, ó, nosso Instagram, ou deixe os comentários aqui abaixo do vídeo. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E a nacionalidade envolve, evidentemente, muitos projetos de imigração para Portugal. Então, este também é um dos trabalhos que nós realizamos. Sinta-se à vontade para sugerir, para comentar, para criticar o que achar conveniente. Perfeito? Então vamos lá. Se é novo, inscreva-se no canal, dá o like aos nossos vídeos, dá uma olhada na playlist, tem muito material aqui no canal que você vai encontrar e você vai verificar que são sempre materiais focados na imigração. Não há outros assuntos aqui neste canal. É focado. Inscreva-se, dê o like aos nossos vídeos, que é muito importante, porque o YouTube entende que o material é importante e deve ser entregue a mais pessoas. E marque o sininho, evidente, porque daí você vai receber todos os vídeos que nós produzimos daqui para diante automaticamente pelo YouTube. Se você já é nosso seguidor, já é inscrito no canal, nosso muito obrigado. Continue assistindo, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, porque alguém pode lá na frente se interessar pelo assunto e você às vezes nem percebe, nem imagina que este seu amigo, que este seu conhecido possa se interessar por este assunto. Portanto, compartilhe com o seu grupo de amigos lá no Facebook, lá no WhatsApp, lá no Instagram e desta maneira pode estar ajudando muitas pessoas. Valeu? Então é isso aí. Vamos então àquilo que interessa. Vamos falar de nacionalidade portuguesa para ascendentes. Vou colocar na tela para vocês aqui aquilo que diz, em primeiro ponto, a lei, e no segundo momento, aquilo que diz o regulamento da nacionalidade, para que vocês consigam entender. Se tiver dúvidas, entre em contato. Vamos lá. Lei 3781, de 5 de outubro, na 11ª versão. Esta é a atual lei da nacionalidade. Ela já teve 11 alterações. Aonde fala da aquisição da nacionalidade por naturalização? Lá no artigo 6º. O artigo 6º diz o quê? O governo concede a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente, vou sublinhar aqui para vocês,
cumulativamente os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa, residirem legalmente em território português há pelo menos 5 anos, conhecerem suficientemente a língua portuguesa, não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. Ok? Basicamente é isto aqui. Isto é o que diz o número 1 do artigo 6º. Agora, aonde é que nós vamos falar do ascendente? Vamos lá no mesmo artigo 6º para o número 8. O que diz o número 8? O governo pode, percebam, agora diz pode, conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa do requisito estabelecido na linha B do número 1. E diz a linha B do número 1, residirem legalmente no território português há pelo menos 5 anos. Opa, então o negócio ficou interessante, né? Agora, então, eu posso eliminar esse requisito. E quem são as pessoas que se beneficiam disso? Vamos ver. Aos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários, vírgula, aqui tenham residência, vírgula, portanto tem que estar residindo em Portugal, não adianta se você está fora de Portugal, aí a situação já é diferente. Independentemente de título, portanto não importa se você tem título de residência, se você não tem, e qual é o título que você tem. Há pelo menos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido, e desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português. Então, aqui nós temos uma condição clara de que eu preciso residir em Portugal, mas não pelos 5 anos. Ao contrário, eu tenho que estar residindo aqui, não importa, porque esses 5 anos ali que estão na letra B, ela vai se aplicar a todos aqueles que pedem a nacionalidade por tempo de residência. São 5 anos. Neste caso aqui, nós vamos buscar o número 8 do artigo 6º e que faz referência a esta questão. Portanto, com dispensa do requisito estabelecido na linha B do número 1. Mas, quando eu faço o pedido, imaginemos que eu vou lá na semana que vem fazer o pedido de nacionalidade como ascendente de cidadão português originário. O que eu preciso fazer então? Eu preciso contar 5 anos para trás a partir daquela data, da semana que vem, o dia que eu escolher, não importa. Vai ser dia 22, então eu vou pegar dia 22 de setembro de 2023 e vou contar 5 anos para trás. E daí não importa qual é o título de residência que eu tenho. Posso até estar irregular em Portugal, mas não importa, eu estou aqui nos 5 anos anteriores. Então, esta é a condição, e neste caso o governo, então, concede. Mas, como eu disse antes, nós temos aqui a questão do regulamento, que surgiu através do Decreto-Lei 237/2026, de 14 de dezembro, Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, 5ª versão. Então, perceba que a lei já teve mais alterações do que o próprio regulamento. Tá? Então, aqui nós temos essa situação. Artigo 24, letra B. É lá que nós vamos encontrar a organização para estes processos. O que diz o número 1? Ou melhor, o caput, naturalização de estrangeiros ascendentes de cidadãos portugueses originários. É isto que regulamenta o 24B do regulamento. E ele diz o seguinte: o governo, o membro do governo responsável pela área jurídica, pela área da justiça, pode, não quer dizer que vai, ele pode conceder a nacionalidade portuguesa
por naturalização aos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários e que aqui tenham residência, independentemente do título, há pelo menos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido. Percebam que não é a data de nascimento do originário, é a data do pedido de nacionalidade que vai contar para a contagem dos 5 anos. Desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português, quando satisfaçam os seguintes requisitos. Agora vem aquilo que a lei vai exigir para que eu possa, então, dar entrada com este pedido. Vamos ver aqui. Sejam maiores ou emancipados à face da lei portuguesa. Conheçam suficientemente a língua portuguesa nos termos do disposto no artigo 25º. E aí nós temos as regras de como se deve comprovar a questão do conhecimento não da língua portuguesa. Se você é originário de um país da CPLP, você já não precisa se preocupar. A sua própria certidão de nascimento já diz que você é de um país membro da CPLP e com isto você prova que você conhece o idioma português. Se for de outra nacionalidade, aí já é diferente. Aí é possível até que você tenha que fazer uma prova que vai, no final, demonstrar se você conhece ou não, se você tem aptidões ou não, com o idioma português. Ok? Letra C. Não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença em pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. Não é a lei do seu país. O que vai valer é a lei portuguesa. O seu país pode dizer qualquer outra coisa. Mas se pela lei portuguesa, aquele crime ao qual você foi condenado, teve sentença, transitou em julgado, e ela for superior a 3 anos, esquece, o seu processo de nacionalidade vai ser indeferido. Letra D. Não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional pelo seu envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo. Dias atrás, nós fizemos um vídeo aqui no canal que trata de um grupo novo que está sendo criado dentro do CEF, que vai justamente trabalhar estes assuntos, se dedicar a buscar estas informações no sistema integrado de informações. Isto envolve não só Portugal, não só o CEF, mas também os demais países da União Europeia. E aí nós, inclusive, falávamos de um assunto que diz respeito ao Brasil. Por quê? Porque o nosso certificado de antecedentes criminais, ele não reflete a realidade. E este pessoal vai estar atento a isto. Eles vão buscar informações em vários pontos para verificar as condições. Porque é óbvio que se você foi lá condenado e o seu certificado chega aqui bonitinho, certinho, não consta nada, da mesma forma vai ser verificado. E se você estiver enquadrado, você não passa neste momento. Depois, como é que é instruído o requerimento? Aqui embaixo, letra 2. O requerimento é instruído com os seguintes documentos, sem prejuízo da dispensa da sua apresentação pelo interessado nos termos do artigo 37. Como? Letra A, certidão do registro de nascimento. Letra B, certidão do registro de nascimento do descendente português originário, onde conste estabelecida a filiação pelo progenitor estrangeiro no momento do nascimento. Então, quando você vai fazer o assento de nascimento do filho aqui em Portugal, fique atento. Deve constar lá que você é pai, você pode ter nacionalidade brasileira, não tem problema. Mas se você está aqui e você fizer o assento de nascimento da maneira correta lá na conservatória, e eles fazem isso, eles têm cuidado com isso, então pode-se dizer o segundo passo que você tem e já cumpriu. Letra C. O documento comprovativo do conhecimento suficiente da língua portuguesa, nos termos dispostos no artigo 25. É aquilo que eu disse, se você é nacional de CPLP, fique tranquilo. Agora, se você não é nacional CPLP, então você precisa fazer a prova e as regras estão lá no artigo 25 do regulamento.
Letra D. O que é que você precisa? Certificado do registro criminal emitido pelos serviços competentes portugueses do país da naturalidade e da nacionalidade, exceto nos casos previstos no número 8 do artigo 37, bem como dos países onde os interessados tenham tido residência após ter completado a idade de imputabilidade penal. Aqui você precisa, na realidade, trazer do seu país de origem, dos países onde você viveu por mais de um ano antes de vir a Portugal e, evidentemente, daquela faixa etária para cima, ou seja, dos 18 anos para cima. Enquanto você é menor, não é o caso. Tá? Você tem que ser maior para apresentar para que lhe seja exigido este documento. Letra E, que nós temos aqui. Documento comprovativo de que, nos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido, o interessado residiu habitualmente em território português, designadamente atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia, ou documentos que comprovem o cumprimento de obrigações contributivas ou fiscais perante, respectivamente, a Segurança Social ou Autoridade Tributária e Aduaneira, ou a frequência escolar. É aqui, neste ponto, na letra E, que muitas pessoas acabam tomando prejuízo. Por quê? Bem, porque eles não conseguem fazer a prova da residência em Portugal por estes 5 anos. E não é difícil de fazer esta prova. Se você viveu em Portugal, esteve aqui durante este tempo, certamente você tem atestado de morada, certamente você recolheu para as finanças, você declarou o seu IRS, você tem comprovativos de emprego, você tem atividade aberta, você tem, ou você ficou aqui estudando, ou você ainda contribuiu com o IRS, Segurança Social, quer dizer, você tem várias maneiras de conseguir fazer prova para esta letra E do artigo 24b. Agora tenha em mente o seguinte, se você não tem a prova dos 5 anos, esquece, vai ter que acrescentar talvez mais 1 ano, mais 2, para quê? Para que no momento do pedido, é isto que diz a lei, para esta nacionalidade, a nacionalidade do ascendente, para que no momento do pedido seja feita a contagem retroativa de 5 anos. E se você conseguir provar este período todo, então você está apto a dar entrada no seu pedido de nacionalidade por ascendente de um nacional português originário. Feito. Tem que fazer a leitura dos artigos da lei e do artigo do regulamento da nacionalidade. Se você faz a leitura bem atenciosa, bem cuidadosa, você não vai ter dificuldade de entender o que o Estado quer. O Estado não nega, ele dá, mas você tem que fazer provas de tudo isso que está aqui. E aí, boa sorte. Você também será um português não originário, um naturalizado, mas para todos os efeitos, você é um cidadão português. Você vai ter direito ao seu cartão cidadão, você vai ter direito ao passaporte português e daí para frente você já sabe o que acontece, né? Pode residir em qualquer lugar na Europa, você vai poder estudar em qualquer lugar da Europa, você vai poder trabalhar em qualquer lugar da Europa sem ficar se preocupando com aquelas questões. Puxa, estou ilegal aqui. Não, você só vai ficar ilegal num país estrangeiro. Quando eu falo agora estrangeiro, é fora de Portugal. Dentro da comunidade europeia, se você não se cadastrar lá quando chegar e cumprir as regras daquele país, seja ele qual for. Mas, pelo menos, você tem esta oportunidade sem ser considerado um imigrante estrangeiro. Você já é um europeu a esta altura do campeonato. Isto facilita muito a vida das pessoas. A nacionalidade é a melhor saída para quem tem a possibilidade de buscá-lo. Então, se você está aí do outro lado, mas doutor, eu não tenho filho, mas eu tenho. Eu acho que a minha avó, que a minha bisavó, vá atrás, busque documentos, dá trabalho, não é fácil,
Tá? Existem regrinhas também para as outras nacionalidades, cada uma delas tem as suas próprias regras. Existe muita gente que tenta, mas aí esbarra num tal artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que é o quê? Ah, o pai só reconheceu a criança depois da maioridade. Aí complicou. Não é impossível, não é impossível, mas é muito difícil. Feito. Gente, excelente semana. Um grande abraço a todos. Obrigado para aqueles que ficaram aqui até o final. Dá o like, dá o like, dá o likezinho para o vídeo. É importante para o canal, é importante para que o conteúdo seja divulgado para o maior número possível de pessoas. Valeu? Grande abraço e até a próxima, que seja breve. E Deus há de querer. Até lá.